mente humana é mais poderosa do que imaginamos. Sua complexidade é realmente surpreendente. A todo momento, fenômenos conscientes e inconscientes estão acontecendo conosco, trazendo benefícios e ou prejuízos. Em algumas situações, esses fenômenos psíquicos podem ter repercussões sérias e até mesmo caráter patológico. Alguns transtornos podem surgir daí. Fazem parte desse grupo os dissociativos, somatoformes e os factícios. O fenômeno de somatização está inserido dentro dos transtornos somatoformes. Associados a estes transtornos estão geralmente o transtorno de humor e ansiedade. O mais interessante é que em uma semana, 60 a 80% das pessoas saudáveis apresentam pelo menos um sintoma de somatização. Ou seja, todos nós somatizamos em algum momento da vida. Podemos dizer que a somatização é uma apresentação somática de um sofrimento psíquico. Para os orientais, esse fenômeno é mais bem compreendido, uma vez que para eles, o corpo é o porta-voz natural das tensões da vida. Bom dia, doutor. É comum a presença de pacientes que têm somatização na cirurgia maxilofacial? É comum, né? Por exemplo, hoje nós atendemos um nível de paciente que tem a dor com um pano de fundo, né? Ou seja, muitas das pessoas que procuram a especialidade normalmente são acometidas por dores. E nesse momento que elas estão sentindo dores, automaticamente a tendência é somatizar, principalmente porque muitas vezes ele já passou em outros profissionais e não conseguiu identificar a causa da dor, né? Então ele já vem para a gente com um recurso a mais, mas sofrendo porque não encontrou ainda uma definição do diagnóstico. E, consequentemente, isso faz com que o paciente ele potencialize, né, os sintomas que ele vem manifestando. Eles conseguem disfarçar muito bem esses sintomas, ou o senhor já reconhece como eles de origem psíquica direta, assim, de cara? Olha, às vezes a possibilidade do paciente até mascarar isso aí, mas não é muito comum. A gente percebe claramente, né, e que na realidade isso é de uma certa forma até exacerbada, né? Mas eu termino atribuindo digamos assim, ao pouco sucesso que as pessoas obtêm durante esse percurso até encontrar um profissional que consiga fechar o diagnóstico e estabelecer um tratamento para diminuir seus sintomas. Muitos têm, assim, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, e muitas vezes eles não conseguem revelar os sentimentos que os afligem. O senhor utiliza alguma estratégia para identificar isso, ou então para fazer eles falarem? Tem. Eu parto sempre do pressuposto que a melhor estratégia para que a gente possa interagir com o paciente é a relação profissional-paciente, é o acolhimento, né? A gente percebe que na medida em que a gente consegue conversar com o paciente, deixá-lo bastante à vontade, né? Demonstrar preocupação com ele dentro de um contexto social, normalmente a gente consegue fazer com que o paciente ele coloque todo o seu histórico e a gente começa a entender que muitas dessas causas estão associadas a outros fatores, principalmente fatores relacionais, seja na família, seja no trabalho, seja em perspectivas, né? Então, e aí a gente consegue entender que o sintoma, na realidade, se ele não tiver uma identificação da causa, a gente meramente vai tratar sintoma, mas a causa permanece. Então eu atribuo que na medida em que o profissional ele consegue abrir um canal de comunicação com o paciente, né, e o paciente sinta que por parte do profissional há uma preocupação com ele, no sentido de buscar as possíveis causas, isso flui de uma forma muito melhor. E a gente consegue identificar que muitas vezes essa parte somática tem a ver com a parte psíquica. Já foi preciso encaminhar algum paciente para psiquiatria? Já, mais de uma vez, né? Por exemplo,
não é incomum pacientes portadores de dores idiopáticas, né? Que a gente não consegue definir, ou seja, já passou por vários profissionais, mas as dores continuam, né? E aí quando você começa a investigar um pouquinho aquela dor, claro, eles estão sinalizando na região maxilofacial, né? Mas aí quando a gente começa a investigar o princípio daquela dor, a gente começa a perceber que às vezes é comportamental, né? E quando você começa a investigar mais ainda, você vê que os fatores estão relacionados mais a uma questão do ponto de vista contextual do que propriamente uma dor localizada, né? Ela passa a ser um reflexo. E já houve situações que tivemos que encaminhar pacientes para o psiquiatra, né? E mais de uma vez, tanto paciente jovem, eu lembro do último caso, foi uma adolescente de 17 anos, né? E que foi uma melhora substancial, ou seja, a gente mandou, ela teve que fazer o uso de medicamentos, né? E depois que ela retornou no consultório, a gente já percebeu uma outra forma dela encarar as coisas, né? Então, não é incomum a gente encaminhar paciente para o psiquiatra quando a gente começa a identificar que todos os nossos recursos eles se tornam insuficientes, porque a causa do paciente é muito mais, é uma outra causa, que não necessariamente aquela que ele chegou com a queixa. Hoje ainda é muito comum o preconceito em relação a esse encaminhamento ao psiquiatra. As pessoas ainda têm muito preconceito, né, com doenças psiquiátricas. Existe uma diferença entre faixas etárias de pacientes, por exemplo, como é que um paciente, criança, adolescente, adulto jovem, idoso reage ao ser encaminhado a um psiquiatra em relação a esse preconceito? Isso aí que você falou é uma verdade, né? Ainda existe muito preconceito da palavra psiquiatra, né? Que está muito vinculado à ideia da loucura, né? E aí a gente tenta desmistificar, né? Claro, esse processo todo a gente entende que há uma dependência a gente percebe que é uma dependência de uma medicação, de uma orientação mais específica e, consequentemente, a gente vai ajudar esse paciente, esclarecer esse paciente que aquele tratamento é pertinente para o caso dele. Então, a gente percebe que o paciente adulto, ele é um pouco mais resistente, né, em relação ao paciente mais jovem, porque ele entende que ali ele tem uma causa e que todas as tentativas foram frustras, né? E que ele precisa resolver aquele problema, porque ele já é incompatível com a qualidade de vida. Então, muitas vezes, eles conseguem realmente buscar o profissional. Qual é a dificuldade que, às vezes, a gente encontra? É a devolutiva, né? Às vezes, o paciente ele melhora e ele não retorna mais. Então, fica difícil, às vezes, a gente estabelecer um parâmetro, né? Mas outros, quando voltam, eu citei esse exemplo dessa moça, dessa garota, ela retornou e houve, assim, uma melhora substancial na qualidade de vida dela, né? O mau humor que ela apresentava já não apresentava mais, as dores já não eram tão intensas o quanto ela referia no primeiro momento, a ponto de ser internada na urgência, da gente ter que medicar essa paciente, e a gente já percebe que o semblante dela mudou por completo, o comportamento dela passou a ser outro. Você não acredita que essa aceitação mais fácil pelo mais jovem de ir a um psiquiatra pode estar relacionada à dependência aos pais? Os pais é que levam... Influenciam. Influenciam. Olha, assim, eu vejo hoje que o jovem ele tem muita autonomia, né? Ele não vincula muito a questão da imposição do pai. Claro que isso aí a gente sabe que influencia também, mas eu vejo que o jovem ele tem muita autonomia. E eu volto mais uma vez a dizer que vai depender muito da relação profissional-paciente, da relação médico-paciente. Entendeu? Eu acho que isso aí é que faz a grande diferença. Quando o profissional ele consegue ter habilidades comunicativas, que consiga mostrar para o paciente a necessidade dele procurar o psiquiatra, procurar uma outra terapia que seja necessária, há um rapport, uma boa relação, ele busca, independente de ser ou não pressionado pelos pais. Então eu sempre acredito que a relação entre o profissional e o paciente é que vai fazer a diferença na adesão ou não do tratamento. Certo. É isso. Muito obrigada. Eu agradeço a participação. Em muitos casos, a somatização tem como plano de fundo fatores psicossociais associados, como ausência de cuidados na infância, história de violência, abuso, submissão ou até mesmo de doenças físicas. Atualmente,
As categorias diagnósticas incluídas entre os transtornos somatoformes pelo CID-10 estão dentro do grupo F45 e compreendem os seguintes: transtorno de somatização, transtorno somatoforme indiferenciado ou transtorno hipocondríaco, transtorno neurovegetativo somatoforme, transtorno doloroso somatoforme persistente, outros transtornos somatoformes e o transtorno somatoforme não especificado. Dentre os transtornos somatoformes, destaca-se o hipocondríaco, ou, simplesmente, hipocondria, no qual o paciente acredita que sofre ou que pode ser acometido de uma doença física grave. Dessa forma, ele passa a ter uma persistente preocupação e um interesse incomum pelo próprio corpo, com supervalorização de sintomas e preocupação excessiva com a saúde, com os alimentos que ingere e com a aparência física. A hipocondria ficou caricaturada em séries de televisão e filmes, como o personagem Melman, a girafa do filme de animação Madagascar. Diz aí, Melman, 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 Melman. Agora vamos levantar, é mais uma linda manhã na grande maçã. Vamos lá. Não pra mim. Eu vou dizer que eu tô dodói. O quê? Eu encontrei outra mancha marrom no meu ombro. Tá bem aqui, viu? E aí, você viu? Tá bem aqui. Melman, isso é tudo da tua cabeça. Ai, ai. Dormir me dá um sono. Melman? Melman? É o Melman? Você tá legal? Ah, é. Eu tô legal. Eu costumo cochilar quando eu faço ressonância. Melman, isso aqui não é uma ressonância. Tomografia? Não, não é tomografia, é uma transferência. Transferência de zoológico. Transferência de zoológico? Ah, não. Não pode me transferir. Eu tenho uma consulta com o Dr. Goldberg às 5 horas e ele tem que me dar algumas receitas. E nenhum Fica outro calmo. zoológico pode pagar o meu Melman, plano de relaxa. saúde. Olha aqui, eu Fica não frio. vou para um hospital público, tá bom? Fica frio, Melman. Relaxa, vai dar tudo certo. A gente vai ficar... Ou como no personagem Romain Fulbert, na comédia francês Superchondriaque. Non. Monsieur, vous m'entendez? On y va là, allez! Attention! Oh, le malaise remonte à 45 minutes. Je vois rien. Si, regardez, là, il y a une tache, là, regardez, j'ai une grosse tache, très préoccupante. Ça, c'est la partie basse du diaphragme. Bon, enfin, achetez-vous des lunettes, mais... Ah, s'il vous plaît. Vous êtes le docteur qui, d'abord? Ah, non, moi, je suis pas docteur. Merde, c'est un patient. Dimitri, ça y est, j'ai un truc hyper grave. Sors d'ici, j'ai une salle d'attente, merde. Non, mais c'est une urgence. Je te dis de sortir tout de suite de mon cabinet! Pardonnez-moi. Vous disiez un gros sentiment de stress, c'est ça? Je peux rester dormir chez toi ce soir? Non. S'il te plaît. Non. Dimitri. Quoi? J'ai mal au crâne et j'ai la nuque très raide. Va te coucher. Je fais une rupture d'anévrisme. Faut avoir le cerveau un minimum irrigué pour faire une rupture d'anévrisme. Comment ça va? Ça va, j'ai chopé un petit rhume, mais ça va. S'il est hypocondriaque, il a besoin d'un psy, il a pas besoin d'un médecin. Toi, tu veux le guérir de quoi? Ça pique, hein? Un petit peu. C'est la pire maladie de ce siècle, la solitude. Une fois en couple, il me foutra enfin la paix. Tu te comportes en homme, ok? Ouais. Tu vas plaire à cette femme. Ouais, toutes les femmes. Avec un max de testostérone. Ça va mieux, on dirait. Dimitri, ta sœur, c'est la femme de ma vie. Je vais te taper. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis médecin. C'est mon patient. Je m'en occupe. Comment je dois? Os transtornos somatoformes não devem ser confundidos com os transtornos factícios. Nos transtornos factícios, os sintomas físicos ou psicológicos são intencionalmente produzidos ou simulados com o fim de assumir o papel de doente. O julgamento de que um determinado sintoma é intencionalmente produzido é feito por evidências diretas e pela exclusão de outras causas. Vimos um pouco sobre o transtorno factício, que nada mais é do que um paciente que cultiva sua enfermidade, do paciente que faz a sua doença física ou mental
no qual a enfermidade ela pode ou não existir, mas o enfermo existe. Então, é um transtorno que afeta qualquer faixa etária, qualquer sexo, mas tem uma prevalência maior em mulheres jovens. E é justamente esse público-alvo que a gente vai abordar agora, através da entrevista com o chefe da pediatria, o Dr. Correia. O senhor já teve algum caso sobre... Nós tivemos, entendeu, vários casos de Munchausen por população. Até é um distúrbio, entendeu, não da criança, mas sim da mãe, onde ela projeta, entendeu, sinais e sintomas de doenças. Muitas vezes ela bem define, entendeu, esses sinais e sintomas. É uma patologia onde, na realidade, você tem de ter um tratamento muito profissional, inclusive até advogado entra na causa, pois existe maltrato de criança e a mãe, entendeu, não pode ser imputada, entendeu, por isso, porque é uma doença da mãe. Existe casos de Munchausen, onde a mãe deixa de dar líquido à criança desidrata. Existe casos de Munchausen, onde a mãe, entendeu, injeta substâncias contaminadas para que a criança, entendeu, tenha sintoma. Existe aquele, embora ela não cometa, entendeu, esses absurdos, ela descreve, entendeu, que a criança apresenta sintomas que na realidade não apresentam, tá certo? E a gente tem de internar o paciente para observar se isso. Exemplo, uma mãe que diz que o filho tem febre todos os dias, de tanto, e ela diz, é bem enfática, dizer tantas horas, entendeu, o grau de febre. E a gente interna o paciente muitas vezes para observar a evolução do paciente. Então, os casos de Munchausen, na realidade, a maioria deles, entendeu, é diagnosticado após internamento, quando a criança deixa de referir aqueles sintomas, sinais, entendeu, que a mãe refere na consulta. Então, algumas delas, entendeu, isso ocorre porque isso chama a atenção, entendeu, para ela, tá certo? Então, é um caso patológico, mais da mãe e não do filho. Certo? Então, em resumo, é isso. Agora, existe casos, inclusive, que é muito grave e que pode levar até a morte, entendeu, da criança, como a falta de alimentação, a criança pode ficar caquética, a falta, entendeu, de ingesta hídrica, a administração de substâncias contaminadas, certo? E outras coisas. Professor, qual foi o caso assim, que mais marcou o senhor? O caso que mais marcou era uma mãe que dizia que a menina tinha sangramento, entendeu, nasal, isso, aquilo, outro, e não tinha. Ela simplesmente pegava sangue, não sei de onde ela tirava, entendeu, introduzia no nariz da criança, entendeu, na boca da criança, e após internamento viu-se que a criança não tinha nada daquilo. Entendi. Aí a conduta, basicamente, quando vocês veem isso, é internar na enfermaria. Internar na enfermaria e observar. Bom, me pediram para falar um pouco sobre transtorno factício, tá? E vou explicar um pouquinho o que é o transtorno factício. O transtorno factício tem um epônimo para esse transtorno, que também é conhecido como síndrome de Munchausen, tá? E basicamente ele acontece quando o paciente, tá, produz de forma deliberada alguns sintomas, na grande maioria das vezes sintomas físicos, né, com o intuito de receber atenção médica, internamentos hospitalares ou de ser submetido a procedimentos, né, normalmente procedimentos invasivos, etc. Tá? É importante a gente diferenciar o transtorno factício da simulação. Qual seria a diferença? No transtorno factício, diferentemente da simulação, não há um ganho secundário claro. Por exemplo, o simulador, ele normalmente produz o sintoma no intuito de, por exemplo, escapar da justiça, ou ter algum benefício financeiro claro, ou algum benefício previdenciário. No caso do transtorno factício, isso não ocorre, tá? O ganho do paciente, basicamente, é receber atenção, cuidados de saúde, tá?
E aí não se sabe ainda o que levaria o indivíduo a procurar por esses cuidados de saúde. É como se esse ganho fosse um ganho inconsciente. Né? Não se consegue explicar qual o motivo do paciente procurar determinado cuidado. Tá? E isso tem uma relação muito grande com, se você for ver retrospectivamente nos estudos, mostra que tem uma relação muito grande com negligência, abuso na infância, seja sexual, seja físico. Né? Normalmente são pessoas que têm uma baixa autoestima. Tá? É muito comum a presença de sintomas associados, sintomas ansiosos, sintomas depressivos. Tá? Então é importante a gente saber essa diferenciação da simulação, né, do transtorno factício, para que a gente não, de certa forma, não tenha raiva do paciente. Né? A gente tem que entender isso como realmente um transtorno, tá? Como uma produção inconsciente. Então, por exemplo, o paciente pode, de certa forma, se auto-injetar com insulina, provocando crise de hipoglicemia, e com isso ele vai ser levado ao hospital, vai se submeter a tratamentos, etc. Pode, por exemplo, provocar autolesões, né, de forma deliberada, então provocar sangramentos gastrointestinais, tudo isso com esse sentido de receber esses cuidados médicos. Tá? Outra coisa que é bem relacionada com o transtorno factício, que pode estar relacionado com isso, como comorbidade, são alguns traços de personalidade, tá? Principalmente dos traços de personalidade do cluster B, tá? Que são aqueles transtornos de personalidade mais puxando para o polo neurótico. Tá? Outra coisa que também é importante a gente falar sobre transtorno factício é que existe outra entidade chamada transtorno factício por procuração, tá? Em inglês by proxy, tá? Que é quando uma determinada pessoa provoca, faz com que outra pessoa seja internada. No caso, uma mãe que provoca lesão ou que faz com que aquele bebê tenha algum sintoma físico com o intuito de fazer com que aquele bebê esteja internado, ou outra pessoa incapaz, que um capaz próximo produz essas lesões nessa pessoa ou esses sintomas físicos e essa pessoa é internada. Tá? Então, assim, isso acontece normalmente com o elo mais fraco, tá certo? Eu acho que sim, que eu me lembro agora, o transtorno factício é basicamente isso. E tem alguma forma da gente identificar esses pacientes sendo de outra especialidade? Como é que eles chegam mais ou menos no consultório? Primeiro que sim, normalmente esses pacientes são pacientes que já têm extensa investigação diagnóstica, uma história de muitas internações em hospitais clínicos para investigação de doenças clínicas, e é um paciente que recebe alta e logo em seguida volta a se internar. Então são quadros que a clínica médica classificaria como refratários. Tá? É importante salientar também que esse quadro ele sofre uma metamorfose ao longo do tempo. Então, no momento que o paciente percebe que aquelas hipoglicemias dele já não colam, por exemplo, ele vai produzir outro sintoma físico para motivar sua nova internação. Tá? E normalmente esses pacientes mudam muito de hospital, mudam muito de médico, sempre com esse intuito de sempre estar recebendo esses sintomas. Então, quando você pega uma história, né, encaminhada da clínica, com relatos de vários internamentos, né, hospitais clínicos, extensa investigação diagnóstica, e aí você começa, com essa história você pode pensar que se trataria de uma simulação ou de um transtorno factício. E aí, a partir do que a gente falou aqui antes, você vai tentar diferenciar a simulação do transtorno factício. Tá certo, tá bom? Obrigada. Cabe notar que a presença de sintomas factícios não exclui a coexistência de sintomas somáticos ou psicológicos verdadeiros. Os transtornos factícios são diferenciados de atos de simulação. Na simulação, o indivíduo também produz os sintomas de modo intencional, porém, com um objetivo obviamente perceptível, quando as circunstâncias ambientais se tornam conhecidas. O termo dissociação tem sido utilizado em situações de perda
ou distorção de funções neurológicas, na ausência de patologia orgânica. Funções estas, habitualmente integradas: consciência, memória, identidade e percepção do ambiente. Dentre os transtornos dissociativos, que fazem parte no CID-10 do grupo R44, podemos destacar a amnésia dissociativa, a fuga dissociativa, o transtorno dissociativo de identidade, o transtorno de despersonalização, as anestesias dissociativas, entre outros. Doutora Tess. Doutora Tess, eu queria fazer umas perguntas sobre os transtornos dissociativos. Em relação, como é que esses pacientes chegam aqui com esse tipo de transtorno? Quais são os quadros que eles apresentam geralmente? Como é teu nome? Caio. Caio, veja só. Meu ambulatório é um ambulatório de demência, né? Então, normalmente a maioria dos meus pacientes são pacientes idosos, com quadro demencial. E entre eles, a grande maioria é paciente com a doença de Alzheimer. Então, não é muito comum eu receber pacientes com quadros dissociativos. Geralmente, às vezes eu recebo quando os pacientes vêm por uma indicação de alteração de memória, tá certo? E geralmente são pacientes mais novos, né? Não é a grande maioria do meu paciente, então não é tão comum. E aí a gente faz a avaliação e percebe que, se tratando de um quadro dissociativo, caminhar para a psiquiatria para investigação. Mas não é muito comum, porque como meu ambulatório é muito terceirizado, já é um encaminhamento de outro colega, muitas vezes neurologista, psiquiatra, então já é um paciente mais triado. Então, não é comum eu receber aqui neste ambulatório quadro dissociativo, não. Eventualmente, sim. Aí, quando eles chegam, como é este quadro clínico deles? Como é que eles chegam aqui? Olha, às vezes o paciente que vem, né, com uma queixa de memória, e que muitas vezes essa queixa de memória, ela não se coaduna, certo? Com as outras alterações que fazem parte da síndrome demencial. Então, são pacientes que conseguem fazer, têm uma vida relativamente independente, apesar de uma queixa de um quadro de declínio de memória, que você, na avaliação, observa que tem outras sintomatologias associadas, né? Muitas vezes pode existir quadros dissociativos, aqueles realmente em que o paciente está simulando, tá? Por ganho, questão de ganhos, aposentadoria, um determinado tipo de ganho, né? E às vezes são aqueles pacientes que têm quadros dissociativos ligados a transtornos psiquiátricos mais sérios. Mas o que fundamenta? Primeiro, são pacientes mais jovens, tá? Que têm uma história, sabe, de déficit de memória totalmente incompatível com o que ele é capaz de fazer no dia a dia, tá certo? Então ele não lembra determinada coisa, mas ele vem sozinho, ele sabe pegar ônibus, ele sabe vir para aqui, diretamente me procurar, tá entendendo? Ele faz muitas outras coisas e não se lembra de coisas básicas, certo? Então, existe uma incongruência entre o quadro relatado e o quadro observado digamos assim, no dia a dia do paciente. Fora outras alterações de comportamento e o que é básico mesmo é a história clínica do doente, a faixa etária dele, o porquê que ele está vindo, então, e quando você faz a avaliação, né? Então, às vezes são coisas que o paciente, são respostas que não batem com os déficits clássicos, né? Tem coisas que o paciente objetivamente
Quando você pergunta, ele diz que não sabe, não consegue, mas quando você vai para um teste onde ele vai fazer um desenho, uma coisa que ele não precisa, às vezes ele não tem a consciência de que ele está sendo avaliado e ele consegue fazer. Então, são coisas que não batem muito. Geralmente na anamnese aparece assim, que ele está tendo um estresse muito crônico, se ele está passando por algum... Às vezes são. Eu tive um paciente que ele tinha um quadro, foi bem encaminhado, às vezes o paciente já vem encaminhado da psiquiatria para mim, para avaliar se tem alguma coisa. E era um paciente que tinha perdido, ele estava numa causa trabalhista, porque ele tinha sofrido um acidente de trabalho, se eu não me engano. E vinha há 2 anos se tratando de uma lesão que ele tinha feito no ombro por conta desse acidente que ele tinha tido no ambiente de trabalho. E ele tinha muita dificuldade com questões de memória. Apesar de muitas outras coisas, ele conseguia fazer, mas segundo a esposa estava muito limitado. E na verdade, parecia que ele tinha, certo? Porque ele estava acreditando muito naquele quadro de declínio e estava realmente... eu fiquei até na dúvida se ele estava realmente tendo alterações de memória no dia a dia, porque o que era dito que ele fazia e o que a esposa relatava era complicado, porque ela dizia que ele estava 3 anos sem trabalhar, mas ela estava aparentemente muito bem, muito, sabe? Ele também... Havia umas incongruências na história, mas na avaliação objetiva ele cometia muitos erros, né? Ele tinha algumas coisas e ele tinha também um comportamento muito infantilizado, sabe? Um comportamento regressivo. Mas era tão gritante que eu fiquei na dúvida se ele estava fazendo fenômeno dissociativo, não naqueles que você tem ganho imediato, simulativo, uma coisa mais grave. E ele voltou para a psiquiatria e foi feito realmente esse diagnóstico. Tá? Um fenômeno assim, eu não sei nem do que deu, mas ele tem um prontuário desse tamanho, ele já tem passado por milhões de instituições e me parece que ficou o diagnóstico dele de que ele tinha realmente um fenômeno dissociativo, entendeu? Bom? Somatização, hipocondria, factícia, simulação e dissociação. O que esse grupo de fenômenos tem em comum, que torna sua identificação importante? O diagnóstico diferencial e a visão integral do ser humano, sem dúvida. Alguns podem, e são muitas vezes, confundidos com doenças orgânicas e vice-versa, sendo necessário olhar crítico e raciocínio apurado para perceber os detalhes, compreendendo o que está por trás das manifestações puramente físicas e saber, claro, conduzir bem os pacientes. No qual a gente vai falar um pouco sobre a síndrome de mochaço por procuração. Era só, porque eu continuei falando. Deixa eu ver lá, a mente humana, somatização, hipocondria, Jéssica somatizando. Paola. Peraí, eu desmaio. Tem que ter um colchão aqui pra não me machucar, né? Tem. Meu Deus, isso não vai pra minha formatura não, né? Vai não, Vai. só você assistindo Usurpadora pela 6ª vez na SBT. Érica Priscila colocou drogas na minha água. Eu não, viu?